Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento a gente recebe o Fábio Leal, secretário de Infraestrutura Urbana, Rural e de Serviços Públicos do município de Toledo. Ele vem para falar um pouquinho sobre o setor de infraestrutura aqui do nosso município, o andamento de algumas obras por parte da Secretaria de Infraestrutura. Fábio, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado, Kelvin. Obrigado a todos por nos proporcionar esse momento aí de conversa. Então, Fábio, antes da gente entrar um pouco mais em algumas obras mais específicas, o trabalho, seu trabalho e o trabalho da gestão do prefeito Mário Costenaro, chegando aí a quase 6 meses praticamente, o que dá para avaliar desses primeiros 6 meses dentro da secretaria, as principais obras já realizadas, revitalizações, o que dá para avaliar desses primeiros meses? Foram 6 meses de um trabalho bastante intenso, de recuperação de espaços públicos e revitalização, muitos ajustes para que a população tenha a qualidade que ela espera. O nível de cobrança da população de Toledo ele é elevado, né, em comparação a outras cidades. Quem viaja aqui no entorno ou outras cidades mais distantes pode observar na cidade como a exigência do povo de Toledo é maior e, consequentemente, nos faz trabalhar mais e dar uma resposta mais ágil para os pedidos da população. Então, eu avalio de uma maneira positiva, nós conseguimos atender muitas demandas, ainda existe muito a se fazer, porque a infraestrutura ela não para, porque o parquinho, a praça, ele deteriora diariamente, né? Tá aí recebendo intempéries diários, né? Um dia 20 graus, outro dia 1 grau, sol, chuva, então deteriora o asfalto, deteriora o parquinho, a praça. Então isso demanda de muito trabalho de recuperação, de manutenção. É um desafio hoje para as administrações, não só em Toledo, a manutenção, né, do que a cidade já tem. E então, isso a gente conseguiu fazer muita coisa e então nós entendemos de uma maneira positiva aí o que foi feito até agora. Você citou essa questão das intempéries, essa questão climática, ela afeta muito. A gente agora está entrando num período um pouco mais frio, tem alguns dias ali com um pouco mais de chuva, isso impacta bastante no trabalho de vocês? Impacta, né, imensamente, né? Com o úmido, você não consegue fazer a pintura, não consegue fazer uma alvenaria, para fazer uma manutenção de uma calçada, às vezes, né, por excesso de umidade, o próprio asfalto. O maior inimigo do asfalto é a água, né? Então, a chuva, a umidade que está ali deteriora o asfalto e aí, para fazer a manutenção do asfalto, não tem como fazer com ele úmido. Então, ele tem que secar, tem toda uma condição de temperatura, a própria execução de asfalto mesmo, a quente, que a Endur faz as manutenções para nós, né? O asfalto precisa manter uma temperatura para que ele consiga, ao lançar ele no local de manutenção, ali, ele tem que ter uma temperatura ideal para que ele se molde ao local e dê a resistência que a gente precisa. Então, tudo interfere na qualidade dos serviços aqui. Agora mesmo, né, entramos nessa condição do inverno. As folhas já estão caindo muito, né? Nem entramos no outono ainda. Aí no verão eu tenho um problema com a grama, que está na nossa pasta, lá a limpeza pública. Então, o corte de grama no verão, ele fica todo mundo reclamando do corte de grama, precisa cortar, o mato está crescendo. Agora, diminui isso no inverno. A grama não cresce mais tanto, nem o mato. No entanto, as folhas estão caindo. Aí a varreção de rua, que também está na limpeza pública, aí se intensifica. Olha, não estão passando mais na minha rua, cadê? Aonde que está? Às vezes nem percebia antes, porque não tinha a queda de folhas, mas agora precisa. E aí a gente tem um contrato, a empresa que faz, tem um número X de limpezas. Então, tudo isso interfere no trabalho, né? Nesse sentido, como que é a organização entre os trabalhos que são realizados pela Secretaria de Infraestrutura? Aqui em Toledo a gente tem a Endur também, tem as outras secretarias, tem serviços que são realizados por empresas terceirizadas. Como que é essa organização e como que é esse trabalho em conjunto também? Isso, nós temos uma equipe grande, são 8 diretores ali que me ajudam na gestão da secretaria, na fiscalização dos serviços públicos que são prestados.
Além da Enduro. A Enduro é uma empresa do município de Toledo, ela é do município de Toledo, mas ela é uma empresa, como as outras empresas, né, ali. No entanto, ela só presta serviço para o município, ela só pode prestar serviço para o município de Toledo. Então, os contratos, né, a nossa secretaria faz a contratação e a fiscalização do serviço, como uma outra empresa, como se fosse uma outra empresa privada prestando serviço. É usado os mesmos critérios e o rigor que a lei exige também para fazer esse acompanhamento. Por isso a gente tem um corpo técnico de engenheiros que fiscalizam o trabalho e a área de obras, né, que acompanha isso. A parte de limpeza pública, a gente tem as empresas aí que prestam o serviço, tanto a desobstrução de galeria quanto a de varreção, corte de mato, é uma empresa que faz. Então, nós temos um acompanhamento fiscal que acompanha diariamente o trabalho, avalia essa empresa e todo mês é feita uma avaliação e cobrado as providências daquilo que porventura não tem atendido, daquilo que está atendendo, né, é feita essa avaliação. Nós temos a mão de obra própria, que eu vou dizer assim, que é a mão de obra que a gente tem do convênio com o DEPEN. São apenados que eles prestam um serviço em troca de um valor que o município paga para eles e uma diminuição da pena, né? A cada 3 dias trabalhado, ele recebe um dia, né? Diminui um dia da pena. Então, a mão de obra hoje que a gente tem de trabalho, né? Para fazer esses trabalhos aí de recuperação nas praças, nos parquinhos, algumas manutenções de calçadas, áreas da assistência social, da saúde, na UPA mesmo, há um mês atrás, a gente precisou trocar vários pisos que estavam quebrados já há tempos, o banheiro bem deteriorado, a equipe foi lá e fez toda a recuperação. Então, é feito toda uma gestão com o Beto Inácio, que me dá todo esse suporte lá nessa parte da área de conduzir esses apenados, com os nossos coordenadores. Tem 5 coordenadores lá junto com o Inácio para fazer todo esse acompanhamento com eles, para fazer os trabalhos de recuperação e manutenções nas instalações públicas do município de Toledo, né? Desde casas a escritórios, pisos que estão na estrutura do município que a gente precisa fazer a manutenção. Dá para dizer que nesses primeiros meses o trabalho foi muito focado na manutenção de algumas estruturas, como você citou ali, um trabalho na UPA, ali no piso, os parquinhos, foi muito nesse sentido? Foi praticamente todo ele em manutenções, né? Praticamente algo novo não ocorreu, foram só manutenções. Desde a Carlos Barbosa, que havia em dezembro, né, deteriorou ali uma lateral, que desceu toda a contenção que tinha, a recuperação de uma situação que já existia. A gente fez só a manutenção dela, a recuperação da via, para não ter perigo dela desmoronar e levar o asfalto que estava em risco. As manutenções aí nas praças, chafarizes, manutenção daquilo que já existe, que estava parado ou deteriorado, e aí é feita a manutenção e volta a funcionar. Pinturas, né, organizações. Ali o estádio, a gente conseguiu fazer uma pintura. Ainda faltam alguns ajustes ali que a gente está trabalhando agora no estádio. Iniciamos agora um trabalho junto com a Secretaria de Esporte para pintura de algumas quadras e ginásios que serão utilizados nos jogos escolares que Toledo sediará. Então a equipe está trabalhando nas manutenções, mais focado nas manutenções. Em obras, daí é mais a parte de engenharia, que aí vinham com contratos vigentes, que estão em execução, né? A maioria deles, como o caso da ponte, né, do Rio Marreco, o caso da Cirne Lima, que foi feito, lá na Sanga Branca, na rua Antônio Bressan, uma galeria pluvial que a Enduro executou lá para nós. São contratos que já vinham da gestão anterior e que a gente está executando, né, dando continuidade, que é o que o nosso prefeito Mário sempre solicita, né? A gente precisa dar continuidade daquilo que a população está pedindo. O que estava já contratado e é algo que realmente é necessário para a população, a gente precisa dar continuidade e fazer essa entrega para a população.
Nesse sentido, quem anda um pouco mais pela cidade de Toledo pode ver ali duas intervenções na cidade nos últimos dias ali. O portal ali na região do Largo São Vicente de Paulo e agora, desde ontem, uma manutenção ali, inclusive com a via fechada entre a Cirne de Lima e a Maripá, né? Se você puder falar um pouquinho dessas duas intervenções. Isso, ali aqui na Largo São Vicente, né, é um portal, uma estrutura metálica que, pela falta de manutenção, ele estava bastante deteriorado. Aí nós avaliamos que seria necessário fazer uma intervenção urgente para garantir, já existiam algumas ferragens já bastante deterioradas pela ferrugem. Então foi feita a recuperação, a substituição do perfil, né, soldando o perfil novo ali, agora a pintura para devolver um portal no centro da cidade ali para a população. Então também uma manutenção, né, daquilo que já existia e da condição dele estar com segurança e bonito, né, para a população utilizar. Já está sendo concluída? Como é que está? Isso, os trabalhos já estão em fase final, né? Ainda alguns ajustes a fazer, a questão a questão da água que desce ali na parte de concreto, que a gente está ajustando ali uma solução. E isso está sendo feito pela equipe, tá sendo trabalhado como dar aquele efeito visual e agradável. Ele estava muito alto, né? Então a água acabava, até ela chegar no chão, o vento jogava ela para fora, então molhava tudo ali no entorno, na calçada, inclusive. Então agora nós estamos buscando uma outra alternativa para deixar a água um nível mais abaixo, para que ele não caia fora da bacia ali de contenção da água. Então, está mais nessa fase aí, porque a pintura já avançou bem, né? São apenas agora detalhes. E para a gente concluir logo essa ação, acredito que a equipe está trabalhando para nessa semana já deixar ele concluído. Lá na Cirne Lima com a Maripá, nós fizemos a recuperação do chafariz, de toda a rotatória, ela está em funcionamento e agora pela Guarda Municipal está sendo construída uma passagem elevada ali de um lado ao outro na Cirne Lima, né? Tem um fluxo de pessoas ali, então a Guarda ela faz todo esse acompanhamento, então eles liberaram ali para eles fazer. Nós tivemos, infelizmente, na semana passada um problema com uma obra particular ali na Cirne Lima, que acabou rompendo o asfalto e não fez a recomposição adequada, então nós precisamos notificar a empresa e daí, por se tratar de uma via muito importante para o município, com um tráfego muito intenso, nós tivemos que fazer essa manutenção porque não ficou adequado já o que a empresa fez. Inclusive pela segunda vez ela já tinha feito e não ficou adequado. Então a gente tomou as providências, a nossa equipe de fiscalização. E aí a Cirne Lima, lá na entrada, para quem vem de Marechal, né, desde do Marreco, da travessia ali do Marreco até a rua João Orestes Ruaro, está na revitalização, né, reurbanização dela, com o canteiro central, com calçadas nas laterais, mudança da iluminação, né? Instalação da iluminação de um trecho ali ainda que não tem ainda até hoje a iluminação pública, né? Então, e é uma via quem entra na cidade ali, então é importante fazer essa recuperação, essa revitalização ali, né? Isso sim uma obra nova, né? Que já havia sido contratado, claro, na gestão anterior, mas que o governo Costenaro está intensificando a execução dela para que a população tenha, né, toda aquela revitalização ali bonito, né, para apresentar bem a cidade. Ainda nesse sentido da Cirne de Lima, em que pé que está essa obra maior ali? Quais os serviços já foram realizados? O que ainda precisa ser realizado? A obra está em dia? Quanto tempo que ainda vai levar para a conclusão total desses trabalhos? Eu acredito que a empresa, a Endur, ela quer entregar antes ainda de setembro, que é o prazo de contrato. A parte de galerias, praticamente, são 2 contratos ali, um para as galerias e outro para a revitalização, para a reurbanização da via. Então, a galeria teve que ser executada primeiro. O ideal seria ter o contrato da galeria, executa primeiro a galeria, depois vai para o contrato da reurbanização. No entanto, os dois foram iniciados no mesmo momento, foram dadas as ordens de execução no mesmo momento.
a Endur está executando. Então, a de galeria já executada quase que 100%, só alguns ajustes ainda de galerias. A parte de reurbanização, essa sim, hoje está em torno de 40% a execução. Nós tivemos uma dificuldade com a questão da usina, dificultou as nossas manutenções de pequenos reparos de asfalto e da execução da obra ali da reurbanização, porque a usina quebrou e os técnicos da empresa que dá assistência técnica demoraram 30 dias para conseguir achar o problema. Desde ela tem um acompanhamento remoto, foi tentado remotamente fazer o conserto, não conseguiu, e aí foram buscando alternativas. Veio um técnico, veio o segundo, veio o terceiro técnico da empresa para conseguir fazer a usina funcionar. Ela já está em operação, já conseguiu fazer, mas foram 30 dias parado. Então isso realmente trouxe um delay aí, uma dificuldade de tempo. No entanto, como a obra ela já está bem avançada, não vai interferir. A gente acredita que não vai interferir no prazo total da obra e a Endur espera ainda conseguir concluir antes do prazo que foi contratado. Então, o que falta lá na Cirne Lima? Já foi feito as calçadas laterais, meio-fio, e o meio-fio dos canteiros centrais, as bocas de lobo, né, que precisa cortar para fazer, porque a galeria ela corre no meio, né, no canteiro central, então precisou cortar. Foi feita uma capa asfáltica só para dar a fluidez, aquilo ali é só um perfilamento da base, depois que vai vir realmente a capa asfáltica em cima para dar toda a condição. Então, até a Endur concluir todos esses recortes para fazer as ligações das bocas de lobo com a galeria, postes, alguns ajustes ali, ainda fica só nesse perfilamento, assim, que é uma camada bem fina de asfalto. Então, claro, numa chuva dessas que aconteceu aí nos últimos dias, vai acontecer algum furo, um buraco que apareça, e a Endur está lá fazendo a manutenção, fazendo a correção. A obra ela só vai ser entregue no final, né, 100% com a qualidade, e a gente tem um compromisso hoje. Nós temos o engenheiro José Ayrton Sela, que é o nosso superintendente da Endur, alguém com mais de 40 anos de experiência nessa área de pavimentação. Então ele está trabalhando junto com a equipe da Endur para dar um padrão que o município de Toledo exige, né, de qualidade, durabilidade de asfalto. Hoje, se a gente for na obra ali em Ouro Preto, dá para ver a qualidade que tem o asfalto ali. A Endur está ajustando equipamentos, ajustando procedimentos para dar essa durabilidade que a gente espera e a qualidade que a gente espera também, né? Então, é um trabalho aí de todo o governo e das nossas secretarias para fazer trazer a qualidade que a população espera. Outra obra importante, que é uma obra em que a população, principalmente a comunidade ali da região do Grande Jardim Copagro, espera há muito tempo, é a obra da ponte do Rio Marreco. Até se esperava-se que ela pudesse ser entregue no início já desse ano. Foi uma obra que já começou anteriormente na outra gestão. Em que pé que está essa obra? Como que está a situação ali? Estão sendo realizados os trabalhos no momento? Há uma previsão de entrega? Então, Kelvin, essa obra é uma obra que a gente tomou conhecimento ao assumir, né, a pasta. Nós tomamos o conhecimento de que foi contratado, né, a obra para a execução da ponte, apenas da ponte, e não a ligação da ponte com a rua, da ponte com a estrada rural do outro lado. E infelizmente é uma obra complexa, não é tão simples essa ligação da ponte com a rua e da ponte com a estrada, principalmente porque tem um desnível acentuado. Então nós estamos trabalhando na parte de projeto para fazer essa ligação do asfalto. Não tinha essa ligação pronta, então a gente está com a topografia, fazendo os ajustes do que nós temos da ponte para fazer essa ligação. A ponte em si, ela está praticamente concluída. A empresa já, nos ajustes finais ali da iluminação, de alguns detalhes. Então, o contrato em si, né, a gente encerra agora. No entanto, a gente não podemos colocar ela em uso devido à falta da ligação. Nós estamos trabalhando junto com a nossa equipe de engenharia para viabilizar o mais rápido possível essa questão aí do asfalto, da compactação, do aterro que tem que fazer, da contenção que tem que fazer para dar segurança
ali junto com a guarda, já estivemos, algumas reuniões já foram realizadas, discutindo como fazer para garantir a segurança da população que vai utilizar ali para fazer essa travessia. E também a fluidez do tráfego ali, porque o trânsito ele vai se intensificar com a ponte ali, né? Porque vai se tornar até um ponto turístico, ela é muito bonita, foi um projeto muito bonito ali. Então a gente está trabalhando nisso para viabilizar logo, né? E a gente conseguir chegar com um prazo, olha, então com o projeto em mãos, a gente vai conseguir daí dizer, olha, um prazo X a gente consegue entregar para a população realmente utilizar essa obra. Até lá a gente pede a colaboração e a ajuda de todos para que nos informem, para que não haja deterioração daquilo, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa que foi lá e estava arrancando uns perfis de alumínio que tinha numa parte lá. Então, e aí a pessoa já mandou, a Guarda Municipal já esteve lá vistoriando, acompanhando, e a gente vai estar acompanhando sempre para não ocorrer vandalismo na ponte, porque ela ficou muito bonita mesmo. Infelizmente houve esse delay aí de execução do asfalto com a ponte, mas que nós vamos corrigir em breve e já entregar a obra para a população. Após a conclusão desses projetos, esses projetos, como você citou, não estavam prontos antes, não eram contemplados. Existe nessa questão, os projetos eles não tinham sido contemplados, é isso? Isso. Foi contratado, né? Foi feito o projeto e contratou-se só a execução da ponte. E aí, não sei, foi uma decisão no momento da contratação, então veio da outra gestão. Agora a gente precisa resolver a situação. Então, como que nós vamos resolver? Não veio o contrato com essa condição da ligação do asfalto. Então, agora a gente chamou a topografia para que ela faça o detalhamento, né, do desnível que tem entre a rua e a ponte e o acesso daquela estrada rural que do outro lado da ponte, né? E então a topografia já foi solicitada, eles entregando ali para o planejamento, eles vão fazer esse ajuste junto com a nossa equipe lá na infraestrutura, para daí a gente dispensar e fazer a execução pela Endur, né, dessa ligação aqui. Todo esse trabalho depois será realizado pela própria Endur. Isso. A Endur ela é especialista em asfalto. Hoje eles estão focados em fazer essa parte do asfalto. Como nós temos a usina de asfalto, tem a pedreira, tem toda a conjuntura, ela foi desenhada para isso, né, para atender essa parte do asfalto. Então a gente sempre tem trabalhado com eles, porque eles têm realmente uma qualidade já, uma expertise interessante, que dá uma segurança para o município fazer esse tipo de contratação. Fábio, já encaminhando nosso bate-papo para a reta final, espaço aberto para deixar o último destaque sobre o trabalho realizado pela Secretaria, o destaque aí para as principais obras, para obras que estão por vir também. Nós estamos trabalhando intensamente em várias frentes de trabalho. Na área rural, nós temos 1.200, 1.400 quilômetros de estrada rural. E dessas, só 400 são pavimentadas. Então, a gente precisa avançar mais em pavimentações para o interior. Então, nós estamos trabalhando com projetos para isso, junto com o governo do estado, o governador Ratinho Júnior, o prefeito Mário Costenaro e o Lúcio Demar, que eles estão em constante conversa com o governo do estado para viabilizar isso. Outras obras de grande vulto que estão aí em parcerias com o estado, em parcerias com a sociedade de Toledo, que entendeu a importância de participar. E aí nós temos projetos andando ali na Egídio de Munareto para a continuação da duplicação, e outras pavimentações e estradas que estão sendo feitas. Também estamos trabalhando intensamente nas manutenções dos parques, né? Mesmo fazendo os projetos novos, a gente tem que manter a manutenção. Então, a população pode contar com o nosso trabalho, com o trabalho de toda a nossa equipe técnica, todos os nossos diretores, coordenadores estão dispostos a ajudar e a trabalhar para dar a qualidade no serviço público que a população de Toledo espera. Então, pode contar com o nosso esforço. O que estiver à nossa mão, nós queremos fazer com toda a condição possível para atender a população.
Fábio, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, de passar um pouquinho mais para a população de Toledo e região sobre o trabalho da Secretaria de Infraestrutura de Toledo, sobre o trabalho realizado aí nessas grandes obras que têm sido feitas. Kelvin, eu que agradeço aí a Toledo News por nos abrir essa oportunidade, estão sempre noticiando as ações e intervenções que a gente precisa. Obrigado mesmo pela cobertura que vocês fazem aqui para nós, e estamos sempre à disposição lá para esclarecer e informar a população de Toledo do que está acontecendo. Nós recebemos o Fábio Leal, ele que é o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Rural e de Serviços Públicos, e ele falou um pouquinho com a gente sobre os primeiros meses de trabalho à frente da Secretaria, sobre as obras, manutenções, revitalizações que estão sendo feitas pela Secretaria aqui no município, falou sobre algumas obras principais, como da Avenida Ministro Cim de Lima, como da Ponte do Rio Marreco. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br, e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. No YouTube, para ter acesso a tudo em primeira mão, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque nos ajuda demais. Galera, é isso, nos vemos em breve e até mais!